Não ouça conselhos políticos. Ok. Eu sei que é uma declaração política e controversa, mas eu realmente não acho que pessoas como Mia Khalifa devam ser ouvidas por sua lógica aparentemente sensata sobre como o mundo deveria funcionar. Estou falando, claro, sobre esse vídeo que está ficando muito viral. Para quem não sabe, Mia Khalifa obviamente faz parte da cultura pela qual todos nós somos completamente apaixonados. De certo modo, ela perdeu parte da moralidade ao longo do caminho. Vamos assistir o que ela tem a dizer. Hoje tem sido uma das coisas mais difíceis de assistir nas redes sociais em muito tempo. O que já quer dizer muita coisa porque temos visto um genocídio acontecer diante dos nossos olhos há décadas, mas ainda mais nos últimos 3, 4 anos. 160 ataques aéreos em 10 minutos em prédios residenciais, em escolas, em hospitais, em infraestrutura civil, em cemitérios com cortejos fúnebres no meio de um cessar-fogo. Agora, eu sei que essa mulher sabe muito bem como é um ataque, mas não acho que ela entenda como funcionam ataques aéreos militares. E embora ela frequentemente foque exatamente nesses mesmos prédios residenciais, eu simplesmente não acho que ela realmente consiga entender a diferença entre um terrorista e um civil. Mas, novamente, a capacidade dela de distinguir certo e errado está um pouco equivocada. Só um pai. Eu não sei como conciliar o fato de o dinheiro dos meus impostos estar sendo usado para causar isso à minha terra natal. Eu sinto que é realmente importante vir aqui, conversar e dizer isso, mas eu estou tão sem palavras. Às vezes, tudo o que eu posso fazer é compartilhar as vozes de outras pessoas que conseguem articular isso um pouco melhor, com um pouco mais de distanciamento emocional. Mas alguém acha que isso é um choro de crocodilo? Talvez ela chore pelo povo, mas todos sabem que adora atuar. O que está acontecendo? Estamos mandando pessoas para explorar como viver na Lua enquanto bombardeamos uns aos outros. Não, isso não é verdade. Estamos tentando construir um mundo melhor, Mia Khalifa. Algo que você está muito focada em não fazer. Entendo que você tenha sentimentos fortes sobre sua terra, sociedade e cultura, mesmo sendo a pior representação disso. A ideia é que se existem terroristas por aí, sabe? Pessoas más que gostam de machucar outras pessoas. Então, às vezes, você realmente precisa lidar com essa ideologia. Uma ideologia que você deveria se perguntar por que está tão focada em defender. Para quem não sabe, ela está falando especificamente agora sobre o Líbano e tudo o que está acontecendo lá. Com Israel focando em tentar eliminar o Hezbollah, uma entidade terrorista classificada dessa forma não só por Israel, mas também pelas Nações Unidas, que, aliás, é uma entidade totalmente inútil. Eles reconheceram que o Hezbollah, também um dos maiores cartéis de drogas do Oriente Médio, não representa o melhor das sociedades e deveria ser sancionado, o que fizeram. E o Hezbollah respondeu: nós realmente não nos importamos. O povo libanês tem sofrido sob o Hezbollah porque antes do Hezbollah chegar, eles eram realmente a Paris do Oriente Médio. Eles tinham uma mentalidade voltada para o futuro. Havia muitos árabes, cristãos e muçulmanos, várias combinações. Por algum motivo, Mia Khalifa não fala disso, só menciona o genocídio. Isso é distópico, isso é insano. Nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos com uma nação, e agora estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, de forma descarada e aberta, com outra nação soberana. Quando será suficiente? Quando vai parar? Na verdade, estou até impressionada que ela conheça o termo soberano, e sinceramente, não tenho muita paciência para assistir ela. Embora eu tenha escolhido aqui um clipe que tem apenas 27 mil visualizações, esse vídeo tem milhões e milhões e milhões de visualizações. Não preciso dizer para vocês quantos seguidores Mia Khalifa tem. Enfim, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não esqueça de se inscrever no canal. Chegamos a 200 mil inscritos e não tenho palavras para agradecer. Só quero lembrar a todos, certo? Mia Khalifa aparece aqui com lágrimas de crocodilo, falando sobre genocídio e soberania. E o que ela está falando talvez nem esteja realmente alinhado com quem Mia Khalifa é, para começo de conversa. Quero dizer, vamos assistir a esses outros trechos do que ela tem a dizer sobre exatamente as pessoas que agora ela afirma defender.
Vocês fizeram o ISIS me deixar em paz. Então o ISIS te perseguia. Eu não posso voltar para o Líbano. Fui banida do Oriente Médio. O que é louco porque são eles que mais assistem meus vídeos. Estatisticamente, os países muçulmanos consomem mais do que qualquer outro. Eu não sabia. Pensei que o Wi-Fi era mais lento. Os homens que estão gritando comigo são os mesmos que estão clicando nos meus vídeos. Tem o ISIS. Isso sempre acontece, é verdade. Se alguém realmente não gosta de você e fica implicando, é porque ou tem inveja de você ou gosta de você. Mas aqui, ela acabou de dizer algumas coisas bombásticas. O ISIS, outra entidade terrorista como o Hezbollah, a persegue. O Líbano não permite seu retorno e ela lamenta sobre como tudo está ruim. E esses mesmos homens que Israel e os Estados Unidos estão perseguindo são os que mais a observam, o que não deveria surpreender ninguém a essa altura, porque sabemos o quanto a nação islamista é obcecada com a civilização. Totalmente obcecados. Mas não se preocupe, tem mais disso. O ponto de virada, claro, foi quando eu fiz a cena do hijab, a cena em que estou usando o hijab. Sim. Foi aí que começaram a chegar as ameaças de morte do ISIS. Todas as notícias se espalharam globalmente, não só nos Estados Unidos. O ponto de virada. Então, lá estava ela, zombando da mesma religião que ela agora chora para defender. E sabe, eu realmente acho que deveríamos estar falando sobre isso. Além do fato de que eu acho que ela se apresenta como católica, eu não sei se isso é verdade de acordo com isso. Esse é o caso. Eu não saberia, mas, de novo, ela é do Líbano. Você se perguntaria por que existe uma prostituta católica do Líbano. O Líbano era assim até os islamistas tentarem dominar. Como em outros lugares, ela é uma das maiores do mundo. Mas, por algum motivo, ela ainda está lá, apoiando esses homens islamistas e... lutando contra a sociedade ocidental que permitiu que ela se tornasse tão famosa quanto é. Ouça isso. Sinceramente, acho que vender seu corpo, por essa lógica, estar no exército é pior que no OnlyFans. Você está vendendo seu corpo para o governo. 160 ataques aéreos em 10 minutos em prédios residenciais, em escolas, em hospitais, em infraestrutura civil. É impressionante ouvirmos eles dizerem: "Ah, o exército é terrível." Mas uma organização terrorista é maravilhosa. E esses são os terroristas, como essas organizações. Vou te dizer uma coisa. Se Mia Khalifa fosse capturada pelo Hezbollah, não terminaria nada bem. Não é a primeira vez que ela critica o governo e o exército americano, o que deveria irritar as pessoas. Mas elas só conseguem focar no tamanho dos seios dela. Então elas simplesmente continuam ouvindo o que ela diz. Certo, bom dia para todo mundo que está em casa e não em terra alheia, lutando numa guerra por um país que não se importa com eles. Espero que você vá para lá e volte com seu cérebro todo bagunçado de TPT, e aí veja o quanto os Estados Unidos se importam com você, Puki. Veja quanto eles se importam quando você voltar dizendo: "Estou tão triste, faço xixi nas calças ao ver uma barraca de falafel em Manhattan." Vamos ver o quanto o VA se importa com você. Vamos ver o que eles vão te dizer para fazer com seu cérebro todo quebrado por ir lutar numa guerra que nem é sua. Vão te passar exercícios de respiração porque o governo dos Estados Unidos não liga para você depois que não pode mais morrer por eles. Quando você está acabado e vira só uma casca, eles não se importam. O que eu disse no Zway aquela vez, eu acho que isso ainda continua sendo bem impreciso. Ok. Então imagina pensar assim, sendo alguém que ganhou uma quantidade enorme de dinheiro nos Estados Unidos, no mundo inteiro, com o acesso que a sociedade ocidental te deu, pro bem ou pro mal, né? E aí, você acha que o caminho certo é zombar das pessoas. Exatamente das mesmas pessoas que estão lá fora te defendendo desses caras, do ISIS, dessas sociedades que não te permitiriam voltar. Acredita que zombar do TPT deles é o melhor caminho. Como disse no início, esses são meus pensamentos. Não confie em opiniões políticas, principalmente quando defende entidades que a odeiam. Mas ela não consegue evitar. Ela é desinformada. Ela provavelmente perdeu um monte de neurônios durante sua atividade física, se é que podemos chamar assim. E nesse ponto, eu meio que fico sem palavras. Se você é uma dessas pessoas que acha que Mia Khalifa deveria te dar conselhos sobre como enxergar o que é certo e errado. Obrigada pela sua atenção a isso, Natsa. E lembre-se, hoje vai ser um bom dia.